Fala meu amigo, minha amiga, está no ar o programa Jet Time desse sábado, sejam todos muito bem-vindos. Ao senhor e a senhora que está acompanhando o programa em casa, já junta a família aí na frente do sofá. A você que está acompanhando pela internet aí, já deixa o like no programa, divulga para todo mundo. Comenta aí de onde que você está assistindo a gente aí, que é muito bacana ter a sua participação. Vamos agora para as manchetes. No programa desta semana nós vamos pautar para vocês os protestos que pararam o Brasil nesta semana. E o governo respondeu. Continuamos a falar da dengue, que não está extinta, pelo contrário, está aumentando ainda mais e é o foco do nosso programa de hoje. O presidente Michel Temer foi solto mais uma vez. E o goleiro do Vasco foi injustiçado. Você vai ver toda a repercussão do caso dessa semana aí no mundo dos esportes aqui no programa Jet Time. E olha, a cena que nós vamos mostrar no programa de hoje é de arrepiar os cabelos, hein? Trabalhadores ficaram pendurados em um andaime em um dos prédios mais altos dos Estados Unidos. Está começando o programa Jet Time deste sábado. Vamos para os destaques. Nesta semana, o Brasil ficou parado diante do protesto de professores, estudantes, líderes sindicais e de partidos políticos de esquerda contra o governo Bolsonaro. É a primeira onda de protestos contra o atual governo, que só tem 4 meses. Segundo as organizações, foram estimados quase 5 milhões. As falas são da CUT, da UNE e da Polícia Militar. Os protestos foram realizados em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e em mais 205 cidades. O trânsito ficou parado em Belo Horizonte e região. O protesto, que percorreu uma das principais avenidas da cidade, que é a Avenida Afonso Pena, travou o trânsito em plena quarta-feira. No Rio de Janeiro, o protesto terminou com cenas tristes. Um ônibus foi incendiado e a polícia precisou intervir. Em São Paulo, o protesto tomou 3 quarteirões da Avenida Paulista e, segundo os organizadores, mais de 300 mil pessoas estavam na passeata. E depois de tantos protestos, estão organizando mais um. No dia 30/5, mais um protesto está sendo organizado pela UNE e pela CUT e pelos sindicatos dos professores e educadores aí das universidades federais. E a partir do dia 7 está programada uma greve geral em todo o Brasil até que o governo solucione essa situação. Parece que a situação não acaba por aqui, foi só o início do que está por vir. Só colocaram o pavio lá, daqui a pouco vai ser acendido. E o governo respondeu aos manifestantes, de forma triste. Você confere agora a fala do presidente Jair Bolsonaro. É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Por outro lado, enquanto aconteciam as manifestações, o ministro da Educação estava sendo sabatinado no Congresso Nacional. O ministro, em uma de suas falas, defendeu o governo Bolsonaro e disse que a culpa do que está acontecendo agora não é do governo, que tem só 4 meses. O que a gente tem hoje é um orçamento feito pelos governos anteriores. A crise atual foi feita pelos governos anteriores. A gente está evitando que o Brasil continue a afundar. O ministro ainda disse que todo o dinheiro que está sendo recuperado pela Petrobras será investido na saúde e educação. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. O Ministério Público, eles estão concordando em destinar para saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. Perguntado sobre as universidades que não têm dinheiro para pagar nem água nem luz, o ministro disse que já recebeu 50 reitores de universidades
e está aberto ao diálogo. Inclusive, foi uma das maiores falas dele. Em todos os momentos, o ministro disse que o MEC quer diálogo e não conflito. O dinheiro roubado está voltando e ele pode já servir de alívio para os reitores virem conversar com a gente. A gente já recebeu 50 reitores para conversar. 50 reitores entraram no MEC, todos eles saem do MEC e não chamam a imprensa para falar que vai faltar recurso mês que vem. O dinheiro não é de uma pessoa, o dinheiro é do povo, é do pagador de imposto. Tem que ser explicado sim. Então ele disse que o MEC está aberto para receber qualquer reitor da UFMG, da USP ou de qualquer outra universidade ou instituto federal para falar o que está faltando, que o governo com certeza vai resolver essas situações. Os números foram atualizados. Na semana passada informamos a vocês que o corte seria de 30%. Essa semana a informação é diferente. Não houve corte, segundo o governo. Houve um contingenciamento, um bloqueio até setembro, caso consiga aprovar a reforma da Previdência. O contingenciamento foi de 24,84%. E o que soma são 3% em cada universidade. Ou seja, se a universidade recebe 100 milhões, são retirados 3 milhões da universidade. Esses 3 milhões são das verbas para o pagamento de conta de água, conta de luz, serviços terceirizados, entre outros. O salário de professores, pagamento de bolsas, o que é extremamente essencial, não foi encostado pelo governo. E a justificativa é óbvia. O governo não está tendo dinheiro, nem mesmo para pagar as suas próprias contas. Na tabela que vocês conferem na tela agora, nós mostramos que o corte não foi só na educação. Foi no Ministério de Minas e Energia o maior corte registrado em nosso país. E a nossa pauta do programa continua sendo a dengue. Esta semana tivemos chuvas fortes no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em toda a região sudeste e na região norte do país, que é raro ter chuva por lá. A Avenida Vilarinho alagou, no Rio de Janeiro teve deslizamento de terra e tudo isso só acumula mais focos para os mosquitos da dengue. A gente já mostrou aqui que em Belo Horizonte, por exemplo, os bairros Dona Clara e São Bernardo são os bairros que estão condenados. Tem o maior depósito de lixo e de carcaças de carros velhos, onde pode acumular a água para a dengue. Então, fica um alerta para vocês aí, porque o número está subindo cada vez mais. Na tela você confere agora os últimos dados registrados sobre a dengue em Minas Gerais. São 247.602 casos investigados. Nós já temos aí ao todo 38 mortes e 92 em investigação. 10 mortes foram registradas só na cidade de Betim. 4 mortes em Belo Horizonte e 2 mortes em Contagem. A situação é tão alarmante que em abril foram mais de 106 mil casos, uma média de mais de 3 mil casos por dia. Então imagine você que em abril 3 mil pessoas por dia estavam sendo infectadas pelo mosquito Aedes aegypti. Com isso, já disponibilizou até agora 10,12 milhões para o combate e controle à dengue. Se na sua cidade ainda não está acontecendo, cobre do governo do município, porque o dinheiro está sendo liberado, só falta ser utilizado corretamente. E a gente chama a atenção a você, morador, que venha ter aí a educação de cuidar do seu lote, porque não é só você o prejudicado. Deixa eu pegar a dengue. Acontece que você tem vizinhos do seu lado, que às vezes estão tendo todo cuidado, mas estão passando por essa situação triste, que nós não queríamos estar passando nem vivendo, né, pessoal? E com essa época de chuva, só tende a piorar. Vamos agora ao giro de notícias. Essa semana, o ex-presidente da República, Michel Temer, foi solto. Acho que eu nem vou dar mais notícia do Temer, porque a gente já veio aqui e falou que ele foi preso. Aí nós falamos que ele foi solto. Agora a gente fala que ele foi preso e solto ao mesmo tempo. Não está fazendo mais sentido dar notícia nesse país, porque você fala que a justiça está sendo feita contra um político e, ao mesmo tempo, a justiça é feita soltando esse político. Nas falas, Temer disse que aguardava tranquilamente o julgamento do seu habeas corpus. Eu disse que aguardaria com toda tranquilidade e com toda serenidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça
que se deu no dia de ontem, como vocês puderam perceber. O presidente ficou 6 dias preso no batalhão da polícia em São Paulo, mas já foi solto. E a justiça brasileira, né? Pouco se importa para os brasileiros. Só o coitado do Lula lá que tá preso até hoje. Os outros, justiça esquece, finge que não existe, tampa os olhos e só quer apontar o dedo para uma pessoa. Que errou, sim, mas tem muita gente pior do que ele que ainda não está dentro da cadeia. E por falar em Bolsonaro, o presidente esteve essa semana nos Estados Unidos, se encontrou com o ex-presidente americano Bush e recebeu o prêmio de personalidade do ano na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. O presidente está sendo investigado indiretamente. O seu filho Flávio Bolsonaro está sendo acusado pelo Ministério Público de chefiar um esquema criminoso com a venda e a compra de imóveis, recebendo propinas através disso. Ele e o seu assessor Fabrício Queiroz estão sendo investigados e, a caixa preta acabou de ser aberta. A Justiça desbloqueou essa semana todas as suas movimentações bancárias e fiscais. Em resposta, o presidente Bolsonaro disse que estão tentando atacar a ele e que ele não vai aceitar esta atitude. E vale a gente comparar que no ano passado o presidente disse, esse ano, o presidente disse em entrevista a Bloomberg que aceita a prisão do seu filho se ele estiver errado. Vamos agora para os esportes. E uma cena lamentável que ocorreu essa semana. Não é notícia boa que a gente vai dar aqui para vocês, não. Infelizmente. Eu queria chegar aqui e falar com vocês que o Cruzeiro empatou, que o Flamengo ganhou, mas não é isso que é a pauta dos nossos esportes de hoje. O goleiro do Vasco, Sidão, foi injustiçado pela torcida do mesmo. A Rede Globo de televisão e os canais Sport TV e Premiere estão premiando os jogadores que são os craques da partida. O prêmio é através de votação na internet. Então a torcida entra e faz a sua votação. O que aconteceu é que o goleiro do Vasco tomou 3 gols no jogo entre Vasco e Santos. O goleiro que já sofre com depressão saiu triste da partida e ainda teve que receber, educadamente, o prêmio de craque do jogo. A cena, protagonizada por torcedores do Vasco, foi ridicularizada nas redes sociais. O Globo Esporte e a Rede Globo pediram desculpas ao jogador por ter entregado o prêmio diante dessa situação. E falhou, a Rede Globo em apurar toda a situação. Com isso, a gente exibe agora o vídeo feito por goleiros de todos os cantos do país e da Europa em defesa do Sidão. Porque, pessoal, depressão não é brincadeira e a gente tem que respeitar isso. Você sabe quem somos? Somos goleiros. Com muito orgulho. Desde cedo aprendemos a voar. O nosso grande segredo é saber cair. Se os jogadores de futebol fossem atores, nós, os goleiros, seríamos os mais versáteis. Fazemos como ninguém os papéis de herói e vilão. Podemos mudar de personagem no estalar de Deus. Aliás, só nós usamos as mãos, mas não assim. É desse jeito que a gente age, sem agressão. Não nascemos para atacar. Afinal, nossa essência sempre foi e será a defesa. É por isso que estamos aqui. Por falar em mãos, muitas vezes nos aplaudem. Mas quantas vezes nos apontam dedos ofensivos? Dizem que somos os seres mais solitários do futebol, mas podem nos chamar de solidários. O que treinamos desde a infância. Goleiros ajudam goleiros, em cada treino, em cada aquecimento. É por isso que estamos aqui, para juntos pedirmos respeito. 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 A gente sabe que pode ficar marcado pela maior das goleadas, mesmo tendo evitado muitas outras. Podemos voltar a perder milhões de investimentos. Uma temporada inteira pode escapar por nossas mãos. Nossa responsabilidade é gigante, mas é com elas que contamos nossa história. Foi através delas que nos apaixonamos por esse ofício. Somos goleiros. Com muito orgulho. Heróis ou vilões é do jogo. Mas numa boa, tudo que a gente pede é respeito. Tá dado o recado de quem só quer dar o melhor de si com nossos instrumentos de trabalho, as mãos. E essa semana nós vamos falar de web curiosidades, mas eu tenho certeza que você vai arrepiar os cabelos. Roda aí pra mim a vinheta. E nos Estados Unidos, trabalhadores ficaram pendurados no prédio mais alto de Oklahoma City.
Olha as imagens aí, meu filho, se você não arrupiar os cabelos, é porque você não tem emoção. Eles ficaram pendurados até chegar o socorro do Corpo de Bombeiros. E com o vento forte que estava na região, eles bateram e quebraram as janelas do edifício. Olha que situação, misericórdia, meu Deus, olha isso daí. E o programa já tá ficando por aqui, mas eu não vou encerrar o programa sem conversar um pouco com você. Você que está acompanhando aí de todos os cantos do Brasil, eu quero agradecer muito pela sua audiência, é muito importante pra gente. E eu quero pedir a você que está acompanhando pelos diversos cantos do país para interagir com a gente. Comenta aí o que você achou do programa. Olha que situação triste que a gente mostrou aqui, o caso da educação aqui no nosso país, né? Nós esperamos que essa situação venha a ser revertida e lamentamos as falas do presidente, né? Porque, sinceramente, a palavra que eu tenho para vocês hoje, para encerrar o nosso programa, está em 1 Pedro 5:7. A palavra vai direcionada a você que foi às ruas manifestar ou a você que acompanhou pela televisão, a você que protestou nas redes sociais e a você que está indignado com o corte da verba da educação. Eu fiz essa rima aqui para tocar no fundo do seu coração e mostrar que tem um Deus muito grande zelando por você e por essa nação. A palavra de Deus diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. A você que está nervoso, ansioso, não sabe o que fazer, está indo para a rua e não está dando resultado, a você que está aflito, entrou nesse programa para ter uma resposta, calma, espere em Deus. Peça a Ele que venha agir em cima dos governantes, venha orar por eles. Deus fala para orarmos pelos nossos governantes, para respeitarmos a Ele. Então não adianta a gente se expor ao ridículo como fizeram no Rio de Janeiro e atirar fogo em um ônibus. A gente tem que ter uma atitude civilizada. Se queremos protestar, vamos às ruas, vamos expor o nosso direito, os nossos deveres, vamos cobrar uma solução, mas nem sempre é a gente que toma as rédeas para dar uma solução. Nós temos que pedir a alguém maior, alguém mais capacitado, aquele que está preparado para agir em defesa da sua causa e da sua situação. Ao presidente dos presidentes, ao governador dos governadores, aquele que nunca erra, que nunca falha. Curve seus joelhos, peça a Deus, que eu tenho certeza que o nosso Brasil tem muito a melhorar. E se depender dele, com certeza não vamos precisar protestar nas ruas. Vai ter educação de sobra, não só para o governo, mas também para os brasileiros. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. A gente volta semana que vem. Tchau!